Boa noite, igreja. Que bom voltar, que bom retornar, que bom ver a casa cheia ainda por cima, né? E essa noite eu vou compartilhar de uma palavra que, na verdade, começou nesse livro. Eu gosto muito sempre de indicar e dar honra a quem merece honra. Esse livro chamado Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. Lá em 2019, se eu não me engano, eu tive contato com esse livro e ele foi um instrumento de cura para a minha vida, né? E no final do ano passado, que foi lançado esse livro da Larissa Borges, eu acho que muitos conhecem ela, ela já esteve aqui no nosso meio ministrando, chamado Filho Amado. Já estou aproveitando para fazer a propaganda aqui para frente, já estou fazendo essa propaganda porque esse livro me abençoou e tem me abençoado profundamente, desde dezembro que eu comecei a ter contato com ele e também com ela. E a partir disso aqui que Deus começou a fazer no meu coração essa semana. Na verdade, não essa semana, esse mês especificamente, eu comecei um movimento na minha rede social e fiz até uma live chamada Infância Ferida, Onde Estava Deus? Eu fiz uma live para compartilhar algumas experiências minhas. Mas eu sou o tipo de mulher que aprendeu a obedecer a Deus. Quando um tema fica na minha cabeça e o Espírito diz, continue compartilhando, continue compartilhando. Então, eu decidi obedecer e falar sobre esse tema chamado paternidade espiritual. E eu quero fazer aqui, trazer alguns contrapontos sobre mentalidade órfã e sobre a mentalidade real de filho. Eu sei que todos, ou a todos que aceitaram a Cristo, sabem no âmbito espiritual, sabem às vezes até no intelecto, que você é filho. Mas será que você vive e se comporta como filho, com a mentalidade de filho? Será que eu vivo com essa mentalidade de filho? Então a gente vai tomar esse conhecimento aqui hoje. Em meus atendimentos individuais, aumentou muito assim, essa questão que todos nós conhecemos, a ausência do pai e o quanto isso interfere na vida das pessoas, porque o pai, a figura paterna, representa força, proteção, amparo, identidade, dá senso de destino, propósito, né? E essa ausência paterna, muitas vezes, traz no ser humano um sentimento ou uma sensação de que é uma pessoa que foi abandonada, uma pessoa que está perdida. Ela tem uma dificuldade muito grande de saber quem ela é, se conectar com quem ela é e até acreditar que ela é filha, que ele é filho de um Deus Todo-Poderoso. As pessoas têm dificuldade de viver e conviver com essa verdade. E isso começou na minha vida lá em 2018 e eu achei que estava tudo muito resolvido. E ano passado eu trouxe até uns temas aqui falando sobre orgulho, falando sobre ego, aquilo que Deus estava tratando no meu coração. Ele sempre me leva a compartilhar aquilo que Ele está fazendo na minha vida. E eu creio que eu precisei passar por aquilo para uma nova etapa sobre a questão da identidade na minha vida se firmar ainda mais. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite aqui. Então, na minha vida, quem conhece a minha história sabe que eu não tive a presença paterna. E eu achei que isso estava, de fato, resolvido. Eu falei, não, eu já sei, né, Evani? Na célula da Evani é uma coisa que ela mais fala, frisa, você é filha amada de Deus, você é princesa do Senhor. Ela diz isso para todas as mulheres da célula. Olha lá, as meninas estão bem assim lá. Eu achei vocês. Ela frisa isso muito bem e a gente vem entendendo a partir da ministração dela, só que muitas vezes ainda compreendendo, porque o nosso espírito é rápido. A partir do momento que a gente aceita Cristo, o espírito já entendeu, você se tornou filho. Agora a alma é lenta. Nem sempre no nosso comportamento a gente consegue andar e caminhar como filhos, né? E eu passei por um processo de viver essa paternidade espiritual, de viver e ter Deus como um pai ali presente. Eu morava sozinha antes de me casar, então eu tinha esses sentimentos, né, de abandono, esse sentimento de solidão. Eu tinha tudo isso na minha mentalidade, até que Deus veio restaurando muitas coisas. Mas Ele me disse, filha, você ainda tem alguns comportamentos que a gente precisa olhar para isso daí. E até você que teve a figura do pai, talvez esteja achando que isso não seja para você, porque eu tive a presença de um pai, a gente vai ver que mesmo tendo a figura do pai dentro de casa, aquele pai que não conseguiu se conectar com o filho, aquele pai que não conseguiu se conectar emocionalmente, no sentido de suprir na presença dentro de casa, isso também pode gerar consequências na vida emocional da pessoa que não teve esse pai conectado, de fato conectado emocionalmente, né? E nos meus atendimentos isso tem vindo muito à tona. E chega a dói na alma, às vezes, algumas coisas que eu ouço e o que eu ouvi da minha própria boca. Ano passado, eu comecei a orar a Deus porque eu senti uma necessidade muito grande
de caminhar com alguém na questão emocional, de ser mentoreada por uma mulher que já vive um chamado, esse chamado de ministrar, esse chamado de vir falar. Tudo isso ainda é muito novo, apesar de já estar há quase 3 anos fazendo isso, para mim ainda é muito novo. E eu comecei a sentir essa necessidade, eu orei ao Senhor, Senhor, levante uma mulher de Deus nesse tempo, porque eu preciso caminhar com alguém que já caminhou uma experiência a milhas, né, de mim. Eu sempre vivenciei um processo analítico de terapia, mas eu comecei a sofrer consequências ano passado por estar abrindo toda a minha alma, todo o meu coração para uma pessoa que não tinha o Espírito Santo de Deus. E eu, como filha, eu tenho demandas espirituais. E eu comecei a levar demandas espirituais para uma pessoa que não é guiada pelo Espírito. E aí, quando eu começava a falar de Deus e dessa paternidade de Deus, essa pessoa virou para mim e falou bem assim, Deus é uma figura na sua vida que é apenas um significante. E aí aquela pessoa começou a desmerecer todo o meu processo. E aquilo se tornou perigoso para a minha alma. E aí, quando o Senhor levantou essa mulher de Deus no final do ano passado, eu falei isso com ela. E é o livro dela aqui. E ela conta muito do processo analítico dela, porém, como uma pessoa que é guiada pelo Espírito. E aí eu comecei a orar para essa pessoa. E a Lara, então, ela entrou na minha vida. E ano passado a gente já viveu algumas experiências. E uma frase que saiu da minha boca, que me gerou uma coisa assim, eu falei, nem acredito que eu ainda sinto isso. E comecei a me criticar por ainda sentir isso na minha alma. E aí ali ela falou assim, eu sei, eu já conheço a sua história, mas conta um pouquinho mais aí da sua história, eu preciso compreender um pouco mais da tua infância. E ali eu comecei a falar para ela, e aí o Espírito Santo me guiou para uma experiência, assim, e é uma das coisas que eu quero aqui incentivar você que está aqui nessa noite, a você que está em casa, a se permitir ser guiado na tua história pelo Espírito. Não é viver de passado, é voltar naquilo que te feriu para permitir que o Espírito Santo te dê uma memória nova, diferente e renovada daquilo que te aconteceu. Então, eu contando ali para a Lari, eu falei uma experiência para ela, eu falei assim, Lari, eu lembro, da época que eu era criança, lá na rua, né, antigamente as crianças brincavam muito na rua, e na minha casa era uma rua sem saída. E a gente brincava, criançada, juntava lá na rua, e eu falei assim, eu tenho a impressão, Lari, que eu era sempre escolhida, olha as palavras que saíram da minha boca, eu era sempre escolhida como o holocausto no meio das crianças. Eu tinha a sensação de que aquelas brincadeiras que às vezes vêm de lutinha, né, aquelas coisinhas sem graça que às vezes tem no meio das crianças, eu sempre era escolhida porque as outras coleguinhas tinham pai. E quantas vezes a gente brincando dessas brincadeiras, os pais chegavam revoltados e defendiam suas filhas, e eu não tinha esse pai para me defender. Então, eu sempre era escolhida como holocausto. Falei essa palavra para ela. E aí eu disse bem assim, a impressão que eu tive, Lari, sabe qual é? É que todo mundo teve um pai, menos eu. E a Larissa, muito sabiamente, ela falou assim, Dai, olha o que você ouviu o que você falou? Todo mundo tem pai, menos eu. Porque eu não falei no passado. Eu falei, todo mundo teve um pai. Eu falei, todo mundo tem um pai, menos eu. E a partir dali ela falou assim, Dai, nós vamos precisar olhar para isso, para as implicações disso da sua vida. E às vezes a gente tem mania, Geraldo, de negligenciar as coisinhas mais simples que saem da nossa boca. É por isso que a gente precisa estar atento para aquilo que tem saído da nossa boca. E aí eu comecei a orar para Deus, ela também, com certeza, ali o tempo inteiro me acompanhando em oração, até que Deus veio trazendo o quanto essas implicações dessa fala ainda, dessa revolta ainda no meu coração infantil, dessa ausência do pai, de que todo mundo tem um pai menos eu, vai para tudo. Todo mundo tem carro menos eu, todo mundo tem aquele salário menos eu, todo mundo... Aqui eu estou dando exemplo para vocês, porque Deus veio trazendo outras coisas. E aí esse espírito órfão de comparação ainda existia na minha alma. E aí eu comecei a reparar que há esse discurso nos meus atendimentos. Essa semana mesmo eu estive atendendo uma moça, e ela tem irmãos por parte de mãe, e de pais diferentes. Ela disse assim, eu tenho a impressão que a minha irmã ela é mais querida na família porque minha mãe está casada com o pai dela. Aí dá a sensação de que ela tem raça. Olha a palavra que ela disse. Dá a sensação que ela tem raça e eu não. A paternidade nos traz um senso de identidade tão grande que a gente não tem noção do quanto isso é forte na nossa vida.
E aí eu queria trazer essas reflexões. Sabemos que somos filhos de Deus, mas será que a gente vive mesmo com essa mentalidade de filho? Quantas vezes eu ouço, de fato, pessoas falando, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas se comporta como órfão. Você quer exemplos de pessoas que se comportam como órfãos? Gente ciumenta, gente desconfiada, gente que você pode dizer que você ama a todo custo, mas essa pessoa nunca acredita, porque parece que tem um eco dentro dela, em que você vai dizer que você ama, as pessoas podem demonstrar tudo para ela, mas ela nunca vai acreditar, e ela vai continuar caminhando como se não merecesse o amor das pessoas. Dentro de relacionamentos, as pessoas se tornam dependentes emocional, parece que a vida da pessoa é o outro. Dentro de casa, as pessoas nutrem expectativas irreais um pelo outro, e parece que o que acontece com o outro dentro de casa, você fica sempre assim, colocando isso como uma evidência para que a sua vida esteja bem ou não. E isso vai tirando o lugar de Deus. Se a gente voltar lá para o Jardim do Éden, a gente sempre volta para lá, quando Adão e Eva pecaram, quando eles foram separados de Deus, um espírito órfão permeou a terra. Porque eles se esconderam de Deus. Um Deus que diz, ei, se escondam em mim, não de mim. E quantas vezes a gente peca, a gente erra, a gente se critica, a gente se culpa e se esconde de Deus. Isso ainda é uma mentalidade órfã em nossa vida. E quase que instantaneamente após a queda lá no Éden, a gente vê a repercussão disso lá em Caim e Abel. A inveja, o ciúme, a comparação de um Deus que não aceitou a oferta de um e aceitou a do outro e culminou em morte. Isso é muito sério. E para piorar, nessa sociedade atual que nós estamos inseridos hoje, nós estamos assistindo uma deturpação da família tão grande, que além das pessoas não terem famílias estruturadas, elas ainda também estão separadas de Deus. E remover, queridos, essa mentalidade órfã só funciona quando a gente se conecta verdadeiramente com o coração do Pai. Eu sei que o pastor Ederson já disse muito isso aqui sobre autoajuda, não é sobre autoajuda, é sobre a ajuda do alto. E eu vou continuar dizendo, não é sobre autoconhecimento. E não que essas coisas não têm importância, mas é sobre o conhecimento do alto. Você só conhece a sua identidade na medida que você permite que Deus se revele para você no seu íntimo. É sobre conhecer a Deus. E para a gente refletir sobre isso, nós vamos ler um texto que está lá em Lucas 15, de 11 a 32, que é uma parábola muito conhecida. Não tem como a gente não falar dessa parábola a respeito desse tema aqui, que é sobre a parábola do filho pródigo. Então, a gente vai ler juntos esse texto, mais uma vez, para a gente refletir alguns contrapontos, para você identificar, será que eu ainda estou caminhando com uma mentalidade órfã? Será que eu ainda estou me comportando dessa forma? Será que eu ando me comportando como um filho de Deus, com um espírito adotado por Deus Pai? Ou ainda eu reconheço que eu preciso alterar algumas coisas, preciso melhorar algumas coisas, preciso buscar Deus em algumas coisas? Então, vamos ler juntos Lucas 15, de 11 a 32. Deixa eu beber uma água. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, então quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, então ele procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai,
Pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não sou mais digno, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse, mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e eu nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Aleluias, que texto lindo. Muito usado para falar sobre pessoas que se afastam da presença de Deus e o quanto Deus vai fazer uma festa para aquele que volta, para aquele que vem até a Ele, o quanto há uma festa. Você pode imaginar a festa como é no céu? Se a gente, ser humano, sabe festejar, eu fico imaginando como é no céu, geral. Só que notem que esses dois filhos, eles tinham pai. Eles tinham um pai terreno, mas os dois tinham mentalidade órfã. Todos os dois tinham mentalidade de escravo. Porque a mentalidade órfã é uma mentalidade de escravidão. Você está escravizado pelas coisas que são deste mundo, pelos sentimentos que não são frutos do Espírito. Vamos olhar para o mais novo. O mais novo, primeiro, ele pede herança, ele reivindica o que ele acha que é dele, na verdade é, mas ele reivindica num tempo que não é devido, e eu já falei uma vez aqui, vou repetir, o quanto nós precisamos desenvolver maturidade, porque uma herança dada no tempo errado vai dar ruim, vai fazer tudo errado. Ele reivindica a sua herança, faz tudo errado e volta, só que olha o plano dele para voltar para casa. Eu vou lá, vou chegar para o meu pai e vou falar para ele assim: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me contrata. O cara volta querendo voltar como empregado, Geraldo. Mentalidade órfã. Mentalidade de escravo. O filho mais velho, vamos olhar para ele, ele tem a mesma mentalidade. Ele chega para o pai e fala: pai, eu nunca saí do seu lado, eu trabalhei como escravo, olha como ele fala ainda. Eu trabalhei como escravo esses anos inteiros ao seu lado e o Senhor nunca me deu nem um cabritinho para festejar com os meus amigos, mas esse filho seu aprontou tudo contra o Senhor, e o Senhor vai e mata o bezerro gordo e dá para ele. Olha o que ele está cobrando. Ele está cobrando um salário. Ele está cobrando um salário. Aí olha a resposta do pai, gente. Olha a resposta do pai. Lá no verso 31. Meu filho, tudo que é meu é seu. Posso ouvir um amém, igreja? Aleluias. Tudo que é meu é seu. Esse filho, ele era herdeiro de todas as coisas. Ele era dono de toda aquela fazenda, de todo aquele gado. E estava contestando um cabrito. Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade órfã. Ele ainda tinha uma mentalidade de escravo. E baseado nesse texto, nesse exemplo desses dois irmãos, que tinham um pai terreno, e amoroso. Talvez o pai não se conectava tanto assim com os filhos, mas eles tinham um pai. Você tem um pai que mora nos céus, que entregou Jesus para ser o seu salvador, para se reconciliar com Deus. E agora você tem um pai, ainda que na tua infância, ainda que no teu passado, você não teve esse pai terreno, você não teve essa família estruturada. Mas Deus está dizendo agora aqui para vocês: filhos, filhas, tudo que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Todas as coisas que são minhas são suas.
E aí eu quero fazer aqui 4 contrapontos para a gente conseguir identificar de fato o que é uma mentalidade órfã e o porquê uma pessoa que tem uma mentalidade de filho não se comporta mais dessa maneira. A gente vai fazer esses paralelos aqui e eu quero trazer esses 4 pontos para que você compreenda e para que você identifique. Já começa aí, Espírito Santo de Deus. Me ajuda a identificar as raízes daquilo que ainda me feriu, daquilo que ainda tem me feito andar e caminhar como uma órfã ou como um órfão, como escravo ou como uma escrava. Ajuda-me a olhar para aquilo que eu ainda preciso mudar ou para aquilo que eu ainda preciso compreender, porque eu quero sair daqui dessa noite na certeza, na convicção de que a minha mentalidade é de filho, aonde quer que eu vá, no meu trabalho, na minha casa, na igreja, no ministério, eu quero, Senhor, andar e me comportar como filho, porque isso te agrada. Então, a primeira coisa aí sobre uma mentalidade de escravo é que sempre, sempre essa pessoa ela tem um sentimento profundo de solidão dentro dela. A primeira característica aqui é aquela pessoa que ela pode estar no meio de uma multidão, ela pode estar no meio dos amigos, ela pode até estar no meio dos parentes dela e ainda assim ela sente solidão. Ela pode estar ao redor de muita gente, mas ela ainda sente um sentimento de desamparo. Esse sentimento de desamparo até para pessoas que, muitas vezes, quando elas vão viajar, elas têm dificuldade com despedida. É aquela característica de uma pessoa que parece que tudo configura um abandono para ela. São pessoas que têm até mais dificuldade para enfrentar luto, porque a morte de alguém parece abandono para ela. É uma pessoa que sempre está vivendo um sentimento de solidão, parece que tem um buraco dentro dela. E por que um filho não tem essa sensação? Eu não estou dizendo que você nunca pode sentir solidão, mas eu estou falando de um excesso. E por que um filho não tem essa sensação? De que mesmo estando sozinho, ele sabe que ele não está sozinho. Porque ele conheceu uma característica do pai. Quando eu falo conheceu, não foi na teoria. Ele vive a presença. Porque ele descobriu, ele conheceu a característica de Deus Pai. Que Deus é amigo. O Pai é amigo. Veja o que está lá no texto de João 15:15. Olha o que Jesus diz: já não chamarei vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. A mentalidade de escravo, a mentalidade órfã, ela faz você viver nesse sentimento de solidão, porque você talvez ainda não entendeu o quanto Deus Pai, o teu Pai é amigo. E um pai, amigo, e um filho que entende essa amizade, conhece tudo do pai, e o pai conhece tudo do filho. A amizade diz respeito a saber os segredos. E aí você tira esse elemento da amizade, ou você ainda não conheceu esse elemento, essa característica maravilhosa que Jesus veio fazer se revelar e tornar conhecido para nós o que é o atributo de Deus. Ele é pai e é amigo. Aí parece que quando a gente não se conecta com essa verdade, vai sobrar solidão. O segundo ponto, a segunda coisa, da característica de uma pessoa que tem uma mentalidade órfã e de uma mentalidade escrava, é que essa pessoa ela vê tudo pela escassez. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está no livro Paternidade Bem Resolvida, que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Essa pessoa ela vê tudo pela escassez. Ela sempre olha com o olhar da falta. Nada supre essa pessoa. Tudo ela vai sempre olhar para esse copo aqui, ela vai sempre olhar o copo meio vazio. Ela nunca vai olhar para uma água que vai matar a sede dela. Mas ela sempre vai olhar e dizer que nunca é suficiente. E essa mentalidade é uma pessoa que não consegue, não tem facilidade para ser agradecido. E quando eu falo ser agradecido, não é você simplesmente chegar hoje e dizer, Deus, obrigado, e amanhã esquece. Estou falando da mentalidade de uma pessoa que anda agradecida. É uma pessoa que ela pode ter um palácio, morar no palácio, ainda assim, ela vai sempre sentir que falta. Não é à toa que a gente vê noticiários de pessoas milionárias que tiram a sua vida. É como o filho mais velho aqui, que tem a fazenda inteira, mas fica reivindicando o cabrito que não ganhou do pai. Essa pessoa vê tudo pelo lado da escassez, sempre vai faltar alguma coisa.
E por que que um filho não anda com essa mentalidade? Por que que um filho não anda com essa característica? Porque ele conheceu a outra característica de Deus, que Deus é alimento, Deus é provedor. Olha o que lá no texto de Mateus, no versículo 25, 34, no capítulo 6, Jesus vai dizer assim: ei, não ora por comida, não. Não ora por bebida, não ora por vestimenta, não olhe para essas coisas. Não olha para isso, porque não tem esses lírios do campo aqui? Eu visto todos eles. Aí olha que pergunta que Jesus faz: por acaso você não vale muito mais? Será que você não vale muito mais? Eu vi, não sei se foi nesse livro, onde foi, de um pai mesmo, terreno, que diz assim: olha, meu filho, ele vai dormir tranquilo todas as noites, ele nunca vai conferir a despensa. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem um Deus que vai prover. Porque ele sabe que tem um pai que vai prover. Você tem um filho na tua casa, quem é pai aqui, sabe, seu filho fica te perguntando toda noite o que tem na despensa. Não, ele vai dormir tranquilo, num sono tranquilo, porque ele tem a segurança de um pai que provê. E essa é a mentalidade de filhos. Nós, como filhos, como Deus, devemos dormir com esse mesmo descanso. Não apenas dormir, mas viver com esse descanso. Sem se preocupar em olhar para a tua despensa, para o tanque do seu carro, para a conta, para o teu... Gente, é sem olhar para isso. Porque é uma pessoa que conheceu a Deus, um pai que supre, que é alimento, que sabe que vale muito mais do que essas coisas. Vai deitar e vai dormir um sono tranquilo. Porque ele sabe de um pai que supre. A terceira característica de uma mentalidade órfã e escravo é a carência. É uma pessoa que ela vive numa carência profunda, e aqui a gente pode ver isso em vários âmbitos, em vários aspectos, que é uma característica, é uma carência excessiva. Essa pessoa, ela entra num casamento e ela sempre vai nutrir expectativas do parceiro. Ela só vai se sentir satisfeita a partir do momento que o parceiro suprir aquilo que ela entende que é necessidade dela. E quando não supre, ela sempre vai ser uma pessoa crítica. As cobranças vão começar a acontecer, principalmente quando os dois têm essa mesma mentalidade órfã. Aí que a coisa fica pior. A pessoa, ela entra no namoro, ela entra dependente emocional, ela faz do outro o mundo dela. A pessoa vai para o trabalho, entra uma pessoa nova, que tem algumas competências a mais que ela já fica enciumada. Ela já fica indo para os cantos ali, para comprar as pessoas para ela fica insegura. A competitividade, a comparação começa a entrar ali naquele âmbito profissional. Tudo se resume nessa pessoa, uma pessoa tão carente, que é a mesma coisa lá da solidão. Você pode declarar todo o seu amor, demonstrar todo o seu amor por ela, mas ela nunca vai se sentir nutrida por um amor. Se alguém não cumprimenta essa pessoa, às vezes acontece da gente passar por uma pessoa que está com um pensamento longe. Vocês já passaram por isso, gente? De você estar com a cabeça longe, passar alguém conhecido, você nem cumprimenta, porque, na verdade, sua cabeça está numa outra atmosfera. E alguma pessoa chegar para você dizer, e ficar chateado com você, porque você não cumprimentou essa pessoa. Ou talvez você seja essa pessoa. Você já começa a pesquisar: meu Deus, o que eu fiz para ela? O que eu fiz para ele? Nem me cumprimentou. Tudo ela traz para o lado pessoal. Talvez essa pessoa foi privada daquilo que é mais básico na infância. Mas esse é o problema da gente não adotar e entender e compreender quem Deus é. Porque quando a gente conhece o outro lado de Deus, porque qual é a outra característica do Pai? Você já experimentou, você já teve uma experiência com Deus Pai, nas características que eu estou falando aqui, de fato? Ou você vive diariamente conhecendo esse Deus? Porque a outra característica de Deus é que Deus é afeto. O Pai é afeto. O nosso Pai Celestial é afeto. É por isso que uma pessoa que anda com a mentalidade de filho, ela não vai sentir essa carência, porque ela tem sempre uma qualidade de uma pessoa que é suprida. Ela é suprida. Agora, uma coisa que eu ouvi, não sei se foi do pastor Adonias, eu não sei se foi do pastor Ederson, mas eu ouvi deles, eu achei isso interessante, é que não é nem que Deus, ele te ama, não. Não é nem que Deus me ama, não é nem que Deus te ama. Ele é amor. Ele é o próprio amor. Imagina, o próprio amor te amou. O próprio amor te ama.
E é um amor tão escandaloso que eu acho que foi o pastor Edson que falou, eu acho que eu vi uma mensagem do pastor Adonias que disse assim, olha, eu amo tanto que para mim não basta daqui do céu dizer para você eu te amo. Não, eu vou descer aí, porque eu quero falar isso olhando na tua cara, eu quero olhar nos teus olhos e dizer, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Ele encarnou e veio aqui para dizer na tua cara, nessa noite, dizer assim, ei, eu te amo com amor que supre, eu te amo com amor que é suficiente para você, para suprir toda a tua carência, para suprir toda a tua dor, para suprir toda a tua ferida, porque meu amor é suficiente para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente conhece. Eu sei que no Espírito você sabe disso. Eu te amo tanto que eu vim disposto a morrer. Eu vim disposto para te dar a vida. Eu vim disposto a te dar o sangue. E a última característica que eu quero trazer para vocês aqui da mentalidade órfã de escravo é aquela pessoa que ela sempre tem uma sensação de não pertencimento. E o pastor Ederson, ele sempre diz aqui o quanto esse sentimento é importante em nós, enquanto família, enquanto igreja. Aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso ir na igreja para encontrar com Deus, não. Como é que é o barulhinho da resposta errada? Não vou fazer não, que eu fico com vergonha, gente. Como é que é? Faz aí. Pé. Pé. Resposta errada. Isso aqui traz uma sensação de pertencimento. A célula traz uma sensação de pertencimento. Meu Deus, Evani, como a sua célula foi primordial para mim. Como esse amor que eu recebi das minhas outras irmãs na cela foi crucial para mim. Sabe por quê? Porque o amor que estava nelas era capaz de me alcançar também. É um amor tão poderoso que você acha que você tem essa capacidade de amar. Não, queridos. Você precisa se encher ainda mais do amor de Deus para que seja capaz de dar esse amor, a ponto do outro sentir esse amor, transbordar esse amor. E aí essa pessoa ela tem esse sentimento de não pertencimento, às vezes até na família. Até na família ela vai e olha assim, gente, já ouvi muito isso e eu já disse muito. Meu Deus, acho que eu fui adotada nesse lugar. Só pode, assim, não consigo me encaixar aqui. Eu olho para minha família, eu sei lá, eu sinto que eu sou diferente. Aquele sentimento de não pertencimento até na própria família, na reunião familiar, ela sente que ela não pertence. Ela vai para a célula, ela não consegue se identificar. Essa pessoa ela vive mudando de lugar, essa pessoa vive mudando de emprego, essa pessoa vive mudando de relacionamento. Ela tem dificuldade de encontrar o lugar dela. Porque ela não conheceu a outra característica do Pai, ou não buscou essa outra característica em Deus Pai, que a outra característica de Deus aqui no contraponto é que Deus é abrigo. Deus é abrigo. No Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. E Deus está dizendo para você, não, meu filho, não foge de mim, não se esconda de mim, vem, se esconde em mim, porque eu sou esse abrigo. Eu sou esse abrigo, eu em mim, você vai achar pertencimento. Pode até ser que nos relacionamentos você já se feriu, você já se frustrou. Com as pessoas você já se feriu, mas ei, você pode se relacionar comigo porque aqui é seguro. Você pode se relacionar comigo sem medo, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o auxílio bem presente na hora da adversidade. Deus está dizendo para você, eu sou seu abrigo, meu filho. Eu sou seu abrigo, minha filha. Eu sou o seu lar. Eu sou o seu lar. Eu sou o seu refúgio. Eu te faço seguro. Aqui você pertence. Inclusive, essa coisa do pertencimento foi uma das coisas que, no processo com a Lara, ela até falou assim, para não divulgar, ficar divulgando nem nada não, mas é impossível não falar dessa experiência que ela me deu, ela sentiu, ela viu. Eu tenho ainda essa dificuldade, às vezes, de pertencimento. Eu ainda vejo. E aí ela disse uma frase, eu quero trazer aqui para vocês, Dai, guarda isso na tua cabeça. O Pai te adotou. Então diga assim, eu pertenço a alguém e alguém me pertence. E ela reverberou essa frase na minha alma. Essa semana você vai declarar isso várias vezes. Eu pertenço a alguém e alguém me pertence. Guarda isso na tua alma. Quando a adversidade vier essa semana, irmão, e você põe em dúvida assim, meu Deus,
Lembre-se, eu pertenço a alguém e alguém me pertence. Eu sei que você sabe disso no espírito, mas talvez na tua alma você ainda não entendeu. Então, eu quero trazer mais um texto. Gente, eu sou apaixonada nesse texto, de Romanos 8, 14, 16. Mas de causar arrepio, de causar estrondo. É como se viesse uma voz estrondosa do céu e declarasse isso na minha vida. Eu quero declarar isso aqui na tua. Pelo poder dessa palavra, guarda isso, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito que habita em mim, pelo poder do Espírito que habita em você, você crê nisso? Esse poder existe em você, esse poder está em você, então você vai declarar com fervor a Deus: Abba, Pai. Em nome de Jesus, declara essa verdade. Vamos juntos? Abba, Pai. Paizinho querido, Paizinho amado, pelo poder desse Espírito que existe em mim, eu posso dizer com todo orgulho, com toda convicção: Abba, Pai, com liberdade, sem espírito de escravidão, sem medo. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar, para testificar que somos filhos de Deus. Aleluia, meu Deus, que texto. E essa semana, o Espírito Santo me levou a uma experiência sobre essa coisa da adoção, porque assim, algumas pessoas vêm contar as experiências que tiveram com o Espírito Santo, Wagner. Eu acho que você também já teve essas experiências, a gente ainda vai ter muito para compartilhar. Wagner está vindo para cá, né? E as pessoas ouvem assim: o Espírito Santo falou bem assim comigo. Aí vem aquele texto, sabe? Assim, eu fico, meu Deus, como é que, né? As pessoas têm. E para mim, queridos, para mim vem sempre em forma de imagem, sabe? Para mim vem imagem, está tudo bem. Emily, eu acho que sabe dessa coisa de pessoas que são sinestésicas, pessoas que são mais... como é que fala? Esqueci. Pessoas que são mais visuais, auditivas, né? E o Espírito Santo vai naquilo que é mais sensível para você para falar. E ele me deu uma imagem. E ele me deu a imagem de Cristo na cruz. Me deu a imagem de Jesus na cruz. Naquele momento em que ele disse assim: meu Deus, por que me abandonaste? E nesse momento, o Espírito me deu uma visão, uma imagem. É como se todo o meu passado, toda a minha história, todas as minhas feridas, todos os meus pecados, todos os meus erros, mas é como se eu visualizasse algo recaindo sobre a cruz. Eu visualizava várias coisas assim recaindo sobre a cruz. E sabe o que ele me disse? Naquele momento, está dizendo para você aqui nessa noite, naquele momento em que Jesus sentiu aquele abandono, sabe por que ele sentiu aquilo dali? Porque enquanto ele sofria essa dor do abandono, é porque o seu pecado estava recaindo lá. Porque naquele momento, Deus estava assinando um contrato. Eu vou adotar você. Naquele momento, Deus estava assinando uma aliança de adoção comigo e com você. E tudo estava recaindo sobre Jesus. Tudo recaiu sobre ele. Isso é forte demais. Lá em Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe, ainda que te abandonem, ainda que te rejeitem, ainda que te critiquem, ainda que te humilhem, que te desprezem, que não te ouçam, o Senhor cuidará de mim. Meu Deus cuidará de mim. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nunca vai te abandonar. Nunca, jamais vai te abandonar. Mas Daiane, eu pequei, e agora o que é que eu faço? Ele nunca vai te abandonar. Faça como filho pródigo, volta, mas não volta como empregado não. Volta como filho. Porque a adoção já foi feita e Deus não é um Deus para quebrar aliança não. Você pode até ser, eu posso até ser infiel, mas Deus não. Ele não vai mudar por sua causa, Ele não vai mudar por causa do teu pecado, Ele não vai mudar por causa do teu passado, Ele não vai mudar por causa das suas escolhas, Ele vai continuar sendo o mesmo. O Pai te adotou, Ele fez essa aliança para tornar você filho, e isso Ele nunca vai quebrar, meu querido. Daiane, eu pequei. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava criando o mundo, Jesus já tinha entregue, a decisão já estava feita, Ele já tinha entregado a vida dele.
Deus é atemporal, gente, não é sobre eu e você aqui nesse tempo atual, não. Desde quando eu estava criando o mundo, eu sonhei com você. Quando eu estava fazendo a luz, eu já sonhava com você. No ventre da tua mãe, eu sonhei com você. Eu declarei que você iria vir a essa terra. Eu queria pedir a ajuda do pessoal do louvor, que eu queria encerrar. Que reconhecer essa filiação espiritual é o que vai levar a gente para níveis mais profundos. Porque não tem como você mergulhar nesse rio, nessa lagoa, nesse rio, com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de órfão. A gente precisa ir mergulhar como filho. Porque se você mergulhar como órfão, você vai titubear e vai afundar. Você não vai ver a mão de Jesus estendida. E uma das coisas que eu quero dar para vocês aqui foi uma experiência que Deus me deu lá em 2019, antes de ter contato com o Soso, irmão. Antes de ter contato com o Soso. Eu estava vivendo um tempo difícil, antes de casar ainda. Eu estava no final do ano, a gente ainda ia definir a nossa data de casamento, a gente já tinha definido que a gente ia casar em janeiro, mas ainda não tinha uma data. A gente ia casar no cartório, então a gente ia depender da data. A gente queria casar numa quarta-feira, para pegar a folga do trabalho, né, Helder? Pegar a folga do trabalho, aproveitar os 3 dias e ir para a lua de mel. Mas no fim do ano eu estava vivendo um tempo assim de dor, porque eu tinha adoecido, fisicamente mesmo, mas eu sentia essa solidão muito grande. Toda vez que eu adoecia, eu sentia uma solidão. Não era só uma dor de física, não, mas era uma dor da alma que eu experimentava. E eu comecei a orar e falar assim, Senhor, da onde vem esse sentimento? É aqui que eu quero te dar um estilo de vida para você viver. Pergunta a Deus qual é a raiz disso que é recorrente em você. Não sei qual é o teu sentimento, eu não sei o que você sente, sabe, recorrentemente. Você sente solidão? Sabe, você sente esse sentimento de desamparo, ou de escassez, ou parece que nunca nada acontece para você, só para os outros. Eu não sei o que é. Mas começa a pedir ao Espírito Santo para te revelar qual é a raiz disso. E ali orando, eu falando, Senhor, mas por que eu estou sentindo tudo isso? Poxa, estava tudo indo tão bem. Sabe, os planos para o casamento, tudo, todos os meus sonhos, mas mesmo assim, parecia que nada estava bom. E aí o Espírito Santo me levou para uma memória da minha infância, lá no meu passado. Eu estava com um problema no meu dedinho, eu contei isso na live, quem assistiu a live esse mês. Eu estava com um dedinho mindinho do pé, você já sentou o mindinho na quina? Acho que todo mundo já, né? Dói, né? Mas eu estava com ele inchado, acho que a unha estava encravada, eu só sei que eu não entendia que dor era aquela. Um trem que, sabe, parecia que o coração estava no mindinho, e era noite, era madrugada, e eu não conseguia dormir por causa daquela dor. Eu tinha, acho que por volta de uns 8 anos de idade, e eu levantei e comecei a andar, e mancava, andava de um lado para casa, porque quando eu andava, a dor parecia diminuir, e eu andava chorando pela casa toda, porque me dava uma agonia, porque era escuro, e eu me sentia sozinha naquela dor. Eu era criança. E ninguém acordava, eu chorava mais alto porque eu queria que minha mãe acordasse, e eu chorava mais alto e doía, e eu cansava, eu ia deitar e começava de novo aquele trem latejar, até que minha mãe, cansada, porque ela teria que acordar no outro dia aqui. E vejam, não estou falando aqui que é mal da mãe, mal do pai, que a gente sabe o quanto é desafiador criar uma criança. Minha mãe estava cansada, ela ia ter que acordar, trabalhar no outro dia, foi mãe sozinha, de 3 filhas, mas ela acordou aquele dia, vai, cala a boca menina, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, vai dormir, está chorando por causa de um dedinho. Mas aquilo entrou na minha alma, porque ficou. E Deus me deu essa memória. E na manhã seguinte, ainda doendo, eu ainda estava chorando. À tarde, eu estudava à tarde, eu ia ter prova. Eu estava preocupada que eu ia ter prova. Aí chegou o meu cunhado, que era o namorado da minha irmã na época. E eu adorava brincar com ele. Ele brincava muito comigo, ele era sempre muito atencioso. E nesse dia ele chegou, eu não dei atenção para ele. E aí ele falou assim, mas por que você está triste? Aí eu fui falar, no meu dedinho estava doendo. Ele veio, pegou um negocinho, foi descascando a pele ali, para ficar mais fininha. E quando a pele ficou fininha, ele usou uma agulha, sem dor. E ele furou ali. Aí saiu aquele pus, saiu aquele sangue. E assim é com a nossa alma. Lateja. E naquele momento, quando Deus me deu essa memória, eu falei assim, tá bom, Senhor. Mas onde o Senhor estava ali? Onde estava Deus?
E antigamente tinha uns quadrinhos assim que ficavam nas pilastras, uns quadrinhos que tinham versículos. Só que veja, eu não sabia até naquela data presente que era um versículo. Eu nunca tinha associado essa memória com aquilo que Deus me fez ver com um versículo. Porque naquela época, a minha família nunca foi de igreja, nada, nem católico, nada. Não tinha noção nenhuma de nada espiritual, nada. E eu lembro que naquele momento, eu acho que o meu cunhado, ele sentiu, talvez, ali. E ele começou a brincar comigo para me fazer sorrir. E aí no quadro estava escrito bem assim: Senhor, em cada manhã, teu amor me renova. Só que eu não sabia que era um versículo. Eu não sabia que era Lamentações 3, 22, 23. E ele cantou, ele usou o quadrinho e cantou assim: olha lá, vamos cantar juntos. Senhor, em cada manhã, teu amor me renova. E ali eu comecei a rir, que ele tinha uma voz horrível, desafinado. E ele começou a cantar: Senhor, em cada manhã, teu amor me renova. Sabe o que o Espírito Santo falou? Era ali que eu estava. Minha palavra sempre existiu. E aí eu fiquei assim: meu Deus, isso é doideira da minha cabeça, eu acho. Vou fazer uma prova com Deus aqui. A gente vai definir a data do casamento. A gente quer casar numa quarta. Só tinha algumas datas disponíveis. E uma quarta-feira cairia dia 22. Versículo 3, 22. E esse versículo estava estampado no meu espelho. Desde 2018, alguém do trabalho me deu uns negocinhos assim que a esposa fez e distribuiu para a igreja. Estava lá no meu espelho desde 2018. E quando a gente foi marcar a data do nosso casamento, a única data disponível era dia 22. Era dia 22. Eu sempre estive lá. E eu sempre estarei. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu não sei se você ainda caminha, às vezes se comportando com a mentalidade de órfão, ou com sentimento de orfandade, com espírito de orfandade. Tenda espírito aqui como mentalidade. Mas Deus quer te levar a um nível de intimidade para você conhecer esse Pai, que é provedor, que é amor, que é afeto, que é abrigo, que é amigo. É isso que Ele quer fazer com você. Faça isso como estilo de vida, faça isso essa semana. Senhor, qual é a raiz disso daqui? Qual foi a mentira que eu acreditei nessa experiência? E permita Ele te revelar a verdade. Porque Ele vai reeditar a memória de dor para uma memória de alegria, para uma memória de esperança, para você viver uma história nova com Ele. E Deus, Espírito Santo, Ele me conduziu, porque a gente vai cantar uma música aqui agora. E essa música declara verdades o tempo inteiro. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Só que o Espírito Santo falou assim: olha, talvez tenha pessoas que nessa noite, que talvez esteja em casa, ou talvez esteja aqui, que sabe da importância de Jesus para a vida, que conhece Jesus num nível de importância, sabe que Jesus é gente boa, mas isso ainda não é suficiente. Tem gente nessa noite que ainda precisa entregar a vida para Ele, para ser adotado como filho. Deus quer realizar salvação nessa noite. Ele quer salvar nessa noite. Então eu não posso cantar, eu não posso liberar o louvor aqui para cantar essa música sem antes conduzir você nessa oração. Feche os olhos onde você está. Se você já aceitou a Cristo, comece a interceder aí no teu lugar. Porque tem gente nessa noite que vai voltar para a casa do Pai e vai ter festa. E vai ter festa. Se você é essa pessoa que precisa entregar a tua vida e não é simplesmente reconhecer Jesus como um cara que é importante, não. Você tem que entregar a sua vida para que Ele seja o príncipe e o dono dela. Isso é diferente. Você quer ser adotado nessa noite? Você quer ser reconciliado nessa noite? Eu quero te conduzir numa oração. Você não precisa repetir em voz alta, mas você vai me acompanhar nessa oração dizendo: meu Deus Pai, eu creio que Jesus é teu filho, que Ele é salvador do mundo, que Ele é suficiente e que Ele é único e que Ele morreu na cruz por mim e levou sobre si todos os meus pecados. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e agora está sentado à tua direita. Eu acredito que por meio de Jesus eu sou reconciliado contigo e eu posso ser chamado de seu filho. Por isso eu creio nessa verdade e declaro: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu quero
E eu desejo que o Senhor venha morar na minha vida. Eu quero que o Senhor seja dono da minha vida. Eu quero que o Senhor guie a minha vida. Eu declaro que eu preciso de Ti, Jesus. Perdoa os meus pecados. Salva-me, Senhor, em nome de Jesus. Vem habitar em mim. Vem transformar o meu viver. Eu quero viver essa mentalidade de filho. Eu quero ser nascido de novo e viver uma vida de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Agora a gente vai cantar esse louvor, essa canção. E depois eu quero orar com você, que ainda precisa dar alguns comandos para a tua alma para viver com esse espírito, com essa mentalidade de filho. Talvez você precise nessa noite ainda entender, compreender, se comportar e se apropriar dessa verdade. Mas já cante essa canção com propriedade. Cante com fervor. Cante com barulho. Fica de pé no seu lugar nessa noite. Fica de pé para declarar essa verdade. O Pai me adotou. Tudo aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. O Pai me adotou, o Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, o Pai me adotou, o Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, Deu-lhes
Aleluias. Seus olhos fechados, queridos. Se aproprie dessa verdade em nome de Jesus. E comece a orar, faça essa oração comigo. Eu quero te conduzir numa oração essa noite. Uma oração que é chave. Uma oração que é chave. Pai, eu confesso que durante muito tempo eu estive distante da verdade. De que eu posso ser chamada de tua filha, teu filho. Eu reconheço que minhas feridas abrigaram mentiras em meu coração. Me afastando de viver essa realidade, de ter essa mentalidade de filho. Mas hoje eu me aproprio dessa verdade. Em nome de Jesus eu clamo pelo teu sangue, que foi entregue por minha vida, para que quebre qualquer distanciamento que ainda há entre nós. Pai, hoje eu entendo que eu posso ser chamada sua filha e que eu posso viver um tempo de intimidade, profundidade, de pai para filho, de pai para filha. Mas sabe, Pai, às vezes isso me parece distante. Às vezes isso me parece uma realidade distante. Porque talvez a religiosidade, Pai, eu aprendi tanta regra e pouco do amor. Mas eu confesso que eu ainda tenho barreiras no meu coração que me impedem de acreditar nessa verdade, de viver o verdadeiro amor que o Senhor tem para mim. Eu confesso que muitas vezes eu me sinto sozinha, sozinho, abandonado. Mas, Pai, nessa noite eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar as minhas dores, as minhas decepções, tudo aquilo que eu sofri ao longo da minha vida, que me afastaram dessa verdade e me impediram de viver como filho amado pelo Senhor. Eu decido nessa noite, perdoar todas as pessoas que me feriram, principalmente meus pais, a quem eu sempre esperei que me amassem, aqueles que eu sempre esperei que me protegessem, me aceitassem. Eu perdoo por toda palavra que me feriu, por toda ação que me magoou, ou por toda omissão por parte dos meus pais, que me levaram a acreditar que eu não era amada, que eu não era aceito, que eu não era respeitado ou valorizado. Eu confesso essa dor a Ti nessa noite, meu Deus e Pai, para que o Senhor me cure e me liberte de toda a prisão que há em minha mente e nas minhas emoções, que me impedem de ser filha, de ser e me sentir como filho. Eu renuncio à mentira, Pai, que me fez acreditar que eu não sou digna de ser filha, que eu não sou digno de ser filho. Eu renuncio todas as mentiras nessa noite e eu recebo essa verdade de que o Senhor me adotou, de que o Senhor me ama o suficiente, Pai. Eu abençoo os meus pais e todos aqueles que me feriram. Eu entrego cada um deles nas Tuas mãos. Neste dia eu escolho viver algo novo contigo e não ser mais escravizada pelas feridas do passado e nem pela mentalidade órfã, nem pela mentalidade de escravo. Eu abraço a verdade de que eu sou teu filho, papai. Paizinho querido, eu já posso sentir essa paz no meu coração e a certeza de que novas coisas estão surgindo. Eu declaro que eu sou teu filho e tu és meu Abba Pai. Papai, me enche com o teu Espírito nessa noite, para que seja revelada a profundidade do amor que o Senhor tem por mim, independente das minhas falhas, independente das minhas fraquezas. Eu estou pronto, eu estou pronta para viver esse ano de profundidade contigo e te conhecer cada vez mais, Pai. Não apenas como Senhor, mas como meu Pai. E viver um relacionamento de pai para filha, de pai para filho. Eu me rendo nessa noite e declaro essa verdade, que eu sou teu filho, eu sou tua filha, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Pai maravilhoso. Amém. Geraldo. Queridos, uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe, que você desfrute dessa verdade, você que está em casa. E que tenhamos uma semana maravilhosa na presença desse Deus.